Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lucas Naves. Aproveite para já deixar o seu like para impulsionar esse vídeo. Se inscreva no canal e você que já é inscrito, verifica que se a sua notificação está ligada aqui. Clica no sininho, porque senão você não vai receber meus próximos vídeos. Hoje é um vídeo inusitado. Eu quero contar aqui 4 casos clínicos surpreendentes de hipnoterapia, onde tiveram desfechos incríveis. E certamente você vai aprender mais com as estratégias que eu usei. Seja você um terapeuta, um psicoterapeuta ou um hipnoterapeuta. O primeiro caso que eu quero contar é um caso de dor lombar. Eu tive um paciente médico, por sinal, que tinha uma dor lombar que nada resolvia. Aquele paciente que já foi em tudo quanto é tipo de quiroprata, osteopata, os patas da vida, todos aí, nenhum resolvia o problema dele. E ele me procurou na hipnose. Eu deixei bem claro para ele que dores lombares não era a minha especialidade, né? Eu trabalho mais com problemas emocionais, e aí por tabela pode haver uma redução de uma dor física. E ele também já tinha feito exames médicos onde em nenhum exame mensurava realmente que tinha algo de errado com a lombar dele. E ele falava que ele tinha um esquentamento nessa região lombar, que não era só uma dor, mas era uma sensação de calor, de esquentamento, de quentura. E como ele era muito fã do meu trabalho, eu estava com autoridade grande para ele, eu pensei que eu pudesse ajudá-lo. Claro, sem promessas de cura, de nada disso, mas falei, podemos investigar, não é mesmo? Primeiramente, comecei fazendo regressões à causa, não encontramos nada que fosse realmente salutar para resolver essa questão. Fizemos sugestões de vários tipos e não estava progredindo de verdade. Foi aí que eu decidi criar uma estratégia sob medida, certo? Ele dizia que a região lombar dele aquecia muito e incomodava muito ele. E durante uma das minhas sessões, ao instalar uma âncora, para quem não sabe, a âncora é um estímulo que eu gero, um condicionamento que eu gero através de um movimento, nós conseguimos gerar uma âncora de alívio à dor. E essa âncora, ele sentiu muito bem, e depois dessa sessão ele falou, Lucas, depois de anos, foi a primeira vez que eu consegui sentir um alívio, embora a dor volte. E eu fiquei pensando, caramba, né? Eu não quero fazer uma coisa que vai só aliviar. A minha ideia era realmente fazer a regressão, mas nas regressões ele encontrava algumas outras coisas que a gente ressignificava, mas que não tinha a ver com a dor. Então eu falei, bom, vamos por aí. Já que eu não posso lutar contra essa dor, eu vou me unir a ela. Eu vou criar uma estratégia para que ele possa criar um condicionamento com o alívio o tempo todo. Eu vou criar um mecanismo que a própria dor vai acionar o relaxamento. Foi isso que eu fiz. Basicamente, eu criei uma história hipnótica onde ele passaria por uma cirurgia de lombar. E nessa cirurgia, eu era o médico, hipnoticamente falando. E a gente ia criar ali um mecanismo como se tivessem 2 bolsões com gel azul refrescante, que era uma cor que ele gostava, que nós instalaríamos na lombar dele. E que esse gel ia ser liberado, esse gel refrescante, geladinho e anestésico, toda vez que o estímulo da dor chegasse. Então, fizemos toda uma representação nesse imaginário dele, que eu conectava e instalava esses bolsões de gel azulado na lombar dele, costurávamos depois e a cirurgia foi feita com muito sucesso. E a programação que foi a seguinte: toda vez que o sinal da dor for emitido para o seu cérebro, automaticamente, simultaneamente, irá se liberar um pouco desse gel anestésico, desse gel curativo, fresco e relaxante. E assim fizemos. Eu estava preparado para não funcionar, porque muitas vezes não funciona. E aí a gente vai ajustando até que funcione. É assim na hipnoterapia. É o famoso modelo TOTS da PNL. Testa, opera, testa, opera, testa, opera, até que você sai e dá alta e resolve. Geralmente resolve. Ele ficou encantado. Ele falou que nunca foi tão gostoso sentir dor assim na vida dele, porque era uma dor prazerosa. Ou seja, já que parecia ser uma dor psicológica, nós mudamos a percepção, a interpretação da dor. E aí já vem um fundamento sobre dor, certo? A dor, ela pode ser inevitável, mas o sofrimento é opcional, porque o sofrimento tem a ver com a interpretação que eu faço da dor. Então a dor é uma coisa, mas a modulação dela é outra, o significado que eu dou é outro. Então nós ressignificamos, mudando a percepção e o significado
daquela dor. E até hoje ele sente esse gel azulado refrescante em sua lombar, que traz para ele inúmeros benefícios. Interessante, não é? O segundo caso clínico que eu vou contar é um caso de um aluno que estava sem paladar e sem olfato. Esse vídeo está até aqui no YouTube. Se você está vendo pelo YouTube, eu deixo no card aqui para você, ok? Esse vídeo foi interessante, que foi um aluno num curso de Joinville, e ele disse que estava sem olfato e sem paladar depois de uma pancada que ele recebeu nessa região do rosto. E logo eu desencorajei ele, porque eu estou muito acostumado a tratar fobias, ansiedades, traumas, mas olfato, paladar, eu imaginei, bom, mas que eu acredito na neuroplasticidade do cérebro, não posso garantir que eu vou resolver isso. Até porque esse impacto pode ter criado algum dano neuronal, físico, não é mesmo? Então, assim como muitas pessoas perderam o olfato pós-Covid, né? Mas chamei ele ao palco e falei, olha, é experimental. Sempre quando eu não tenho nenhuma garantia, eu falo, é experimental, tudo bem? Tudo bem. Então, não sentia cheiro, não sentia gosto, nada. Bom, a primeira estratégia que eu usei foi, lembre-se do cheiro do café. Afinal de contas, por mais que ele não conseguisse sentir o cheiro do café, ele conseguia se lembrar do cheiro porque era uma memória, concorda? E a hora que ele buscou essa memória, confirme se você está sentindo, confirme se você está encontrando ele. Sim, estou lembrando do cheiro do café. Nesse meio tempo, eu pedi para os assistentes trazerem um café. Ele abriu os olhos, eu apresentei o café a ele e falei, agora, associe a memória do cheiro e do gosto do café a este café que eu estou lhe dando. Ele pegou e associou e tomou e falou, nossa, gosto de café, cheiro de café. Eu falei, ok, mente subconsciente do meu paciente. Agora que você já entendeu esse padrão de associação por memória, faça isso para com todas as outras coisas que tenha gosto ou cheiro. Bingo! A sugestão foi como uma flecha. E a partir daquele momento ele já sentiu o cheiro da mão dele. Terminamos a sessão, ele foi almoçar, sentiu o gosto, o sabor dos alimentos, voltou e me deu um depoimento maravilhoso. E assim ele voltou a ter a sensação de olfato e de paladar. Vai entender o que aconteceu neurologicamente, que reassociação que foi feita, mas a minha estratégia foi algo que você não encontra num livro de hipnose, num livro de roteiros de hipnose, porque foi algo intuitivo que eu tive naquele momento. É um feeling que a gente vai desenvolvendo com anos de atendimento, é aquela experiência, é aquela estratégia que você cria na hora, sob medida, e que funciona muito bem. Esse é o segundo caso. Terceiro caso também é um vídeo que está aqui no YouTube, que é a mulher que andava torto. Esse vídeo ele está até na minha formação Master, né? Uma aluna na turma de Florianópolis, Master em Hipnose Clínica, ela andava torto. Ela mancava. E ela veio ao palco. Eu disse para ela, olha, se você anda torto, será que você não tem um problema na perna? Não tem uma perna maior que a outra? Não tem um problema no pé? No arco do pé? Eu fui trazer hipótese. Ela, não, eu não tenho nada. Eu só ando torto. E se eu me esforçar muito, eu até consigo andar certo. Mas eu ando 90% do tempo torto, manco. Ok. Logo eu pensei, ela não nasceu assim. Ela desenvolveu isso a partir de um momento. Coloquei ela em transe hipnótico e fiz uma regressão com ela rapidamente. Subconsciente, revele de onde vem esse padrão. Criei toda aquela expectativa hipnótica e ela voltou numa cena que ela não se lembrava. Ela era criança e ela estava indo para uma festinha. E acho que já estavam atrasados e a mãe dela pôs o chinelo e ela pôs o chinelo ou a sandália trocada no pé. E ela foi para a festa com esse chinelo trocado. E isso gravou na mente dela, vai entender o que aconteceu, que a partir desse dia ela passou a andar torto e nunca mais consertou isso. A partir do momento que eu vi aquela menininha com os chinelos trocados, eu agachei no chão e falei, o titio vai arrumar o chinelo para você. Vamos destrocar agora. E agora, as associações são feitas na sua mente, a gente põe o pé direito com o direito, o esquerdo com o esquerdo, e sua mente entende esse alinhamento agora. Pode abrir os olhos e andar normalmente. Gente, ela abriu os olhos e ela caminhava pela sala perfeitamente. Ia, voltava, a turma toda bateu palma e foi incrível, porque foi um caso surpreendente também. Não sou um hipnoterapeuta que conserta as pessoas para dar certo, não proponho isso, não prometo isso, nunca tinha feito um atendimento desse nível, por isso que entra como casos surpreendentes, certo? Apenas para o nosso objeto de estudo, mais um caso aqui, você também encontra esse vídeo, esse atendimento real aqui no YouTube. Ok? E um quarto e último caso que eu quero contar para você é o seguinte, sempre nas formações de hipnose, nós ensinamos, eu me incluo nisso, que quando a gente faz uma regressão à causa ou uma linha do tempo, que é uma regressão da programação neurolinguística, a gente consegue ressignificar um ponto na história da pessoa, não é? A gente chama isso de reedição da história pessoal, mas que a gente muda apenas a interpretação, não o fato. Você já deve ter ouvido isso, eu inclusive ensino isso, né? Porém, na física quântica diz que o tempo
tempo e o espaço são muito relativos, na verdade, no mundo quântico eles nem existem. E que, segundo a física quântica, é possível, sim, mudar algo no passado que vai mudar o futuro. A gente até acredita nessas teorias, mas até a gente ver na prática, a gente não acredita. Foi aí que eu fiz uma linha do tempo com um paciente que dizia que tinha brigado com o seu melhor amigo. E ele estava muito envergonhado e chateado pelas ofensas que ele gerou a esse amigo, que ele recebeu também, e que eles já não se conversavam há algumas semanas. Fiz a linha do tempo, que é uma regressão da PNL, ressignificamos, e eu lembro que ao invés de só ressignificar, eu lembro que eu fiz uma sugestão assim, ó, e a partir de agora, como você escolhe ressignificar isso? E o paciente falou, eu escolho que isso nunca aconteceu, eu escolho que a gente continua amigo e essa briga nunca existiu. Bom, não é uma coisa que eu costumo autorizar, geralmente eu só mudo o significado, mas eu falei, ok, achei autêntica aquela resposta dele, no sentido de que, ele vai soltar essa memória, vai ter indiferença por ela. Falei, beleza, então está feito. Ele volta na semana que vem, muito preocupado. E eu disse, o que aconteceu? Ele falou, eu fui visitar esse meu amigo que eu tinha brigado, lembra? E eu fui falar para ele que estava tudo em paz, fazer as pazes com ele. E a hora que eu cheguei lá para falar com ele, o meu amigo falou assim, que briga? A gente não brigou? E ele insistia, não, nós brigamos, inclusive eu fiz uma terapia porque eu fiquei muito preocupado, eu te ofendi muito. E o amigo falou, você tá doido? A gente nem esteve aqui junto, a gente não brigou. E ele ficou assim, embasbacado, e veio me perguntar o que tinha acontecido. E eu falei, oi? Peraí, isso eu não aprendi nos cursos de hipnose, de neurociência, né? E eu fiquei muito intrigado, porque é como se nós tivéssemos alterado o tempo. É como se nós tivéssemos realmente descolapsado algo que tinha existido. E tem até alguns documentários, né, de física quântica que mostram isso. Tem uma série incrível, que ela é espanhola, não é muito conhecida, mas ela chama assim, E se eu não tivesse te conhecido? Acho que é esse o nome. Pesquisa aí, Se eu não tivesse te conhecido. Que ela mostra essas realidades paralelas e que quando você volta no passado para resolver uma coisa, você cria várias outras realidades, porque uma coisa depende da outra, não é? Então é uma série muito intrigante, muito embora seja ficção. E eu confesso que eu fiquei ali, olha, esse caso clínico eu vou colocar na aba fenômenos, porque eu não tenho como explicar isso cientificamente, mas entrou como um fenômeno incrível, não é? Então esses são 4 casos clínicos interessantes e surpreendentes, dentre vários que eu tenho. Imagina o quanto de história que eu tenho, gente, atendendo e dando cursos há mais de 10 anos. Esses são só alguns, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário aqui, compartilha ele para mais pessoas conhecerem também esses casos surpreendentes da hipnoterapia. E eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.